Bom dia, irmãos. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Em mais uma manhã que nós refletiremos sobre a palavra do nosso Deus. E como nós vimos no domingo passado pela manhã, a perseverança é fundamental, né? Vai mais uma semana, os números não estão sendo bons em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, mas a gente precisa permanecer perseverantes, firmes em nosso Senhor Jesus Cristo, em oração, firmados em Tua palavra, nos cultos, com os nossos familiares, nos fortalecendo o máximo possível e orando para que possamos aprender o que a gente precisa aprender, as lições que o Senhor Deus quer nos ensinar, e também orar para que essa pandemia passe o quanto antes. E já não bastasse todos os problemas que nós já estamos passando, veio uma notícia essa semana que deu uma alertada. Eu a princípio olhei para ver se não era uma notícia falsa, mas depois eu vi que era, por incrível que pareça, era verdade. A famosa notícia da nuvem de gafanhotos, né? Que parece que surgiu do Paraguai, veio do Paraguai para a Argentina, viria para o Brasil, mas acabou se deslocando para o Uruguai. E, e realmente, no meio de tudo isso, ouvir falar de uma nuvem de gafanhotos, confesso que no mínimo desperta a curiosidade. É claro que são comuns essas nuvens de gafanhotos naquela região, mas me fez pensar um pouco sobre o momento de juízo que nós estamos passando, né? É claro que não se compara também às pragas colossais citadas no Antigo Testamento, porém, como eu disse, me fez pensar ainda mais no juízo que nós estamos passando, que nós estamos sofrendo. E, sinceramente, quando eu vejo as pessoas despreocupadas com a opinião das autoridades da saúde e não se cuidando como deveriam, e ainda pior, muitos fazendo festas e vivendo como se médico nenhum tivesse falado para usar máscara, para evitar isolamento e essas coisas todas, parece pouco tudo que nós estamos passando como humanidade. E realmente é, é muito estranho algumas pessoas nem se importarem, nem ligarem para isso. Um outro exemplo que me saltou aos olhos foram os ingleses. Os ingleses geralmente são conhecidos pela sua finesse, pela sua educação, pela sua seriedade com que lidam as coisas, e vi notícias de praias cheias no verão no sul da Inglaterra, e comemorando o título de futebol. Parece que o Liverpool foi campeão do campeonato inglês e desde os anos 90 ele não ganhava esse título. E muitos torcedores foram para a rua, estouraram champanhe, estão comemorando, e infelizmente nos próximos dias saberemos o resultado dessas aglomerações. Sem contar as manifestações que a gente já comentou aqui no nosso país, seja pró, seja contra, coisas que às vezes não faz sentido diante do momento que nós estamos passando, enfim, e junta tudo isso, e eu confesso que vejo ah, esse juízo de Deus mais do que necessário para a gente acordar, para a gente despertar, e é o momento que Deus tem nos dado para isso. E no meio de tudo isso, a gente precisa voltar mais uma vez aos profetas e a mensagem deles para nós, para o povo da época e para nós. E hoje, no livro de Sofonias, um livro que às vezes é ignorado, um profeta menor que às vezes as pessoas não dão muito valor, né? Muitas pessoas preferem as narrativas bíblicas, que são leituras mais dinâmicas, histórias, e personagem saiu de um lugar, foi para outro, mas e às vezes essas profecias a gente ignora. E são nessas profecias, como também são a palavra de Deus, que nós temos lições importantes para tirar para as nossas vidas. Então, Sofonias, no capítulo 3, versículos 1 a 7, nós traremos a lição a mensagem de hoje pela manhã. E a partir do versículo 1, Sofonias diz o seguinte: Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela.
Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz. Não falha. Mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações. As suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e, assim, a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Oremos, Pai, obrigado por essa manhã na tua presença, pela graça e pela misericórdia do Senhor, e clamamos mais uma vez como temos clamado, que o Senhor nos ensine o que precisamos aprender. E no tempo do Senhor, conforme a tua vontade, ó Deus, ameniza, ó Deus, as situações à nossa volta, nos permita, Deus, voltar ao templo, nos reunir e alcançar o mais próximo da normalidade possível. Consagramos essa manhã nossas vidas nas tuas mãos, ó Deus, e que o Senhor esteja edificando o teu povo, fortalecendo a tua igreja, Pai, para o louvor da tua glória, para a santidade, para o crescimento dessa santa igreja, para a expansão do reino do Senhor nesse mundo, Deus. Muito obrigado pela graça do Senhor em nossas vidas. Fale conosco nesse momento. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, obrigado e amém, Deus. Irmãos, eu separei nessa manhã 3 exortações do profeta para as nossas vidas nos dias de hoje. São 3 exortações que o profeta usou naquela época e nos cabem perfeitamente hoje em dia. E a primeira delas é: discipline-se de acordo com a vontade de Deus. Na semana passada, além da perseverança de manhã, à noite nós trabalhamos com a disciplina. Nós vimos no texto de 2 Timóteo, onde o apóstolo Paulo, falando ao seu pupilo, ao seu jovem aprendiz, algumas características que ele deveria desenvolver para adquirir disciplina nas coisas de Deus e ser um excelente apóstolo, excelente líder naquela, não apóstolo diretamente ligado a Jesus Cristo, mas com uma função apostolar, uma função de liderança nas igrejas daquela região, até porque também o apóstolo Paulo, preso, sabia da sua iminente partida. E aquela disciplina que o Paulo fala, né, usando o exemplo do soldado, usando o exemplo do atleta e do lavrador, serve para todos nós, como crentes e salvos em nosso Senhor Jesus Cristo. Então são 2 virtudes muito importantes na vida do crente, a perseverança e a disciplina. E hoje, ainda nessa primeira lição, nessa primeira exortação de Sofonias, eu quero ainda trabalhar um pouco do conceito de disciplina. E nesse livro que leva o seu nome, o profeta Sofonias, ele, sendo usado por Deus, distribui ameaças da parte do Senhor, tanto para Jerusalém quanto para os adversários do povo. O profeta fala também do dia do Senhor com D maiúsculo, né? Ele fala no capítulo 1, versículo 7, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou com seus convidados. A grande mensagem do dia do Senhor que vem. Todo o juízo que acontecia naquela época era para mostrar os pecados e as falhas do povo escolhido por Deus, e para mostrar o conserto, mas também anunciavam o que viria no futuro e o que vai vir no futuro, que é o dia do Senhor que vem, Maranata, vem, Senhor Jesus Cristo. E assim como eles precisavam viver atentos à volta do Senhor iminente, né, o Messias que veio para eles na primeira vinda e vai vir na segunda, nós também precisamos estar atentos aos sinais dos fins dos tempos. A gente sabe que a gente não sabe a hora que ele vai chegar. Portanto, a gente precisa estar pronto. E a disciplina faz parte desse processo. O livro, ele também anuncia salvação no seu final. Tem ameaças, né? Ameaças contra Jerusalém, contra a Etiópia, a Síria, os filisteus, mas tem uma mensagem de salvação. Deus pesa a mão, Deus disciplina, Deus é zeloso, Deus ele cobra, Deus ele exige como um pai, como aquele que ama e que quer que o seu filho cresça e se desenvolva, e ele espera que nós façamos a mesma coisa. E por isso a disciplina, ela é importante. Nos primeiros versos dessa nossa passagem, nessa passagem que pegamos para nós, o servo do Senhor dá um brado de ai.
Ai, como se fosse uma dor muito profunda que ele está sentindo. Ai, da cidade opressora, da rebelde e da manchada. É que ele está falando da Jerusalém, da cidade de Jerusalém, da cidade do Monte Sião, a cidade que foi chamada para ser diferente, que foi chamada para ser referência. Era uma cidade que estava sendo conhecida pela opressão, pela rebeldia e pela mancha, pela mácula. E aí nós precisamos pensar e refletir nisso. Aquela cidade que foi escolhida para ser uma cidade diferente, para ser santa, para ser referência, estava sendo opressora, rebelde, manchada. E muitas vezes nós que fomos chamados para sermos santos, para sermos diferentes, para sermos referência, infelizmente às vezes somos opressores, somos rebeldes e somos manchados. E às vezes o pior, isso acontece na nossa própria casa. Volto a insistir nesse contexto familiar, quando a gente não faz o que a gente precisa fazer para o nosso próximo, especialmente aqueles que moram, que convivem conosco, nós estamos, de certa forma, oprimindo. Quando nós deixamos de dar o amor, o perdão, a bênção, o carinho, o tempo de qualidade, a oração, a entrega, a devoção, é uma forma de opressão. Também, às vezes, a rebeldia quando não obedecemos ao Senhor. E, além disso, a mancha causada pelo pecado. Então, nós devemos fugir da opressão, da rebeldia, das manchas produzidas pelo erro, pelo engano, pelo pecado, meus irmãos. E, pelo contrário, nós devemos buscar o amor, a obediência e a santidade. O amor a Deus e ao próximo, como a nós mesmos. A obediência ao nosso Senhor Deus na sua palavra. E a santidade, fugir de toda mácula, de toda mancha. Então, essas exortações que servem para as nações do passado, a gente pode pegar e pensar: será que eu não tenho agido em determinada área da minha vida desta mesma maneira? Será que eu não posso aprender com esse juízo, com essa condenação, com essa exortação de Deus para com ele? Será que eu não posso trazê-lo para a minha vida? E é esse exercício que a gente está fazendo nessa manhã. Discipline-se, mas não de acordo com a sua vontade, não de acordo com o que você quer, mas de acordo com a vontade dele, de acordo com a vontade do Senhor. E o segundo versículo, ele é certeiro, pois ele cita o que faltava na cidade santa. E aí, se você estiver acompanhando o material, vai perceber que eu coloquei cidade santa entre aspas, porque ela era sim cidade santa escolhida da parte de Deus, mas não estava atuando como uma cidade santa. É claro que uma cidade, o chão, os prédios, os bairros, as ruas e vielas, não tem vida. Quando fala cidade santa, fala das pessoas, dos moradores. E, infelizmente, a cidade, as pessoas que foram escolhidas para ser santos, não estavam sendo santos como deveriam. Então, essas características citadas no versículo 2, que eles estavam agindo negativamente, nós precisamos aprender com elas também. E atuar positivamente. O versículo 2 diz: não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os moradores da cidade estavam desta mesma forma. E são características que nós precisamos ter em nossas vidas e que elas sobrem, que são o oposto disso aqui descrito no versículo 2, que é atender ao próximo, né? No versículo 1 eles não atendiam a ninguém, aquela pessoa que não escuta ninguém, que só ela está certa, que não adianta quem fala com ela, ela está sempre como que tivesse com a viseira, é aquele jeito e pronto, e não é assim que funciona ou que deve funcionar, né? Pessoa que não atende a ninguém, que não aceita disciplina, que ela não é uma pessoa disciplinável, não é corrigível, que não confia no Senhor como deveria, não espera em Deus, vive ansiosa, vive temerosa, não adianta ler a palavra, não adianta orar, que prefere confiar na sua ansiedade, na sua impaciência do que em Deus, e nem se aproxima do seu Deus. Então, são características ruins que aquela cidade estava tendo, que aqueles moradores estavam tendo, e que às vezes nós permitimos em nossas vidas. Então, ao contrário do que está falando aqui no versículo 2, nós devemos atender ao próximo, ouvir as pessoas que Deus colocou em nossa vida, para ministrar em nossas vidas, principalmente as autoridades de Deus estipuladas para falar conosco, aceitar a disciplina, a correção de Deus, como Ele está fazendo, e a gente precisa refletir o que eu posso mudar e aprender com tudo isso. Confiar no Senhor, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós.
E, além disso, se aproximar do nosso Deus. Não a fé religiosa superficial, como a gente tem falado e refletido também, mas é se aproximar cada vez mais, colar, estar íntimo do Senhor nosso Deus. E isso faz parte do processo de disciplina. Não somente uma disciplina que vem de fora, mas uma autodisciplina que eu mesmo me imponho. Eu quero e eu vou atender ao próximo, vou ouvir mais as pessoas. Tiago fala no final do Novo Testamento que é melhor a gente ser pronto para ouvir, né, e tardio no falar. A gente, às vezes, temos a facilidade, a rapidez de falar as coisas. Às vezes a gente está ouvindo a pessoa e a pessoa nem terminou de falar e a gente já está falando. A gente tem que ouvir mais as pessoas, ouvir mais as opiniões dos outros, filtrar, coar, mas ouvir mais. Eu decido aceitar a disciplina de Deus sobre a minha vida, das autoridades estipuladas por Ele sobre a minha vida para eu melhorar. Eu vou confiar mais no Senhor e me aproximar mais do meu Deus. É isso que o Senhor esperava do povo e é isso que o Senhor espera de nós hoje. Então, a primeira exortação do profeta para a minha e para a sua, para a nossa vida, é: discipline-se de acordo com a vontade de Deus. Amém. A segunda exortação que nós aprendemos com o profeta é: não copie os maus exemplos, mas, pelo contrário, seja um bom exemplo a ser copiado. Versículo 3 e 4, ele diz o seguinte: os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, e os sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Aqueles que deveriam ser referência, citou, a gente pode pegar e refletir nos primeiros versículos, como eu disse, a cidade como um todo, que foi chamada para ser santa, mas não estava sendo santa. Aqui ele afunila mais a questão e vai na liderança, vai nos líderes, aqueles que deveriam ser referência, que deveriam dar o exemplo, mas infelizmente não estavam dando. E muitas vezes, irmãos, nós esperamos dos líderes o exemplo que nós precisamos. Mas nem sempre isso é possível. Na Sião da época da passagem não foi diferente. O profeta acusa príncipes, juízes, profetas e sacerdotes com metáforas pesadas nos versículos 3 e 4, como nós acabamos de ler, né? O profeta chama eles de leões rugidores, lobos do cair da noite, levianos e profanadores do santuário que violam a lei, falando que aquilo que eles deveriam cuidar, eles estavam negligenciando. Será que talvez você não está nessa situação? Aquilo que você deve cuidar, você está negligenciando. Aquilo que você deveria fazer, você está deixando de fazer. É para a gente pensar e refletir, meus amados e queridos irmãos. Infelizmente, nós somos cercados de maus exemplos. E quando nós vemos a bagunça que é o nosso país, por exemplo, ao longo dos anos, dos vários anos, não é só de agora, mas dos vários e vários e vários décadas das lideranças e autoridades do nosso país, nós podemos imaginar que nós não estamos numa situação muito diferente. Nós estamos numa situação próxima, onde aqueles, independente dos poderes, seja o judiciário, legislativo ou executivo, ao longo das décadas, muitos daqueles que deveriam ser referência, na verdade, não eram. E a gente se questiona, né, se nós estamos sendo representados ou, na verdade, eles estão nos representando porque nós merecemos quem está no poder. Então fica essa pergunta em relação ao nosso país, e não é somente coisa do nosso país, infelizmente muitos dos países do mundo têm relação a isso. Aqueles que deveriam ser diferentes, fazer a diferença, infelizmente às vezes não cumprem. Mas é muito fácil ficar apontando e acusando os outros. Nós, como igreja, como crentes, como salvos em nosso Senhor Jesus Cristo, como nação santa, sacerdócio real, de acordo com as palavras do apóstolo Pedro, nós fomos chamados para fazer a diferença onde quer que a gente esteja. E aí vai a pergunta: estamos nós fazendo a diferença como devemos, como podemos? É uma palavra de exortação, não é de culpa, não é de condenação, porque eu também me vejo, são palavras pregadas para mim em primeiro lugar. E eu compartilho com os irmãos aquilo que o Senhor tem compartilhado em minha vida. Então,
nós temos que nos espelhar nos poucos exemplos que existem e, melhor ainda, buscarmos ser nós mesmos os bons exemplos nesta geração má, como os profetas foram. No caso, o profeta Sofonias foi um deles. Um homem chamado por Deus para pregar a mensagem do Senhor, mesmo em meio a uma geração incrédula, incorreta. E não somente pregar a mensagem, mas em vários outros casos, que nós vemos ser ele próprio a própria mensagem, meus irmãos. E no versículo 5, nós temos o próprio Senhor Deus como exemplo de justiça, santidade e retidão. Vamos ver o versículo 5 mais uma vez. O Senhor é justo. Depois de falar no versículo 3 e no versículo 4, o que os príncipes, juízes, profetas e sacerdotes estavam sendo e fazendo de errado, no versículo 5 diz: o Senhor é justo no meio dela, falando da cidade. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha, não se arrepende, faz as coisas e não está nem aí. Não pode ser assim, irmãos. Se temos um pouco de iniquidade em nós, um pouco de pecado e que nós temos, a gente precisa confessá-lo diante do Senhor e buscar mudança. Como eu disse, esse versículo 5, temos o próprio Deus como exemplo de justiça, santidade e retidão. E no nosso Senhor Jesus Cristo, descrito principalmente nos evangelhos, mas também nos demais livros do Novo Testamento, nós temos a imagem perfeita de Deus. Maravilhoso. Então, olhemos para o nosso Senhor Jesus Cristo, pelas suas palavras nos evangelhos, nas suas maravilhosas lições para a gente, nos seus mandamentos, irmãos. Nos curvamos diante do Senhor e aprendamos com Ele. Não copie os maus exemplos, essa é a segunda exortação, mas, pelo contrário, seja você um bom exemplo a ser copiado. É o que eu tenho buscado na minha vida e eu clamo aos meus irmãos em Cristo Jesus que busquem fazer isso. Ignore os péssimos exemplos. Péssimos exemplos nós temos muitos, inclusive em muitas igrejas evangélicas, muitas igrejas locais, mas que nós sejamos diferentes. Antes de acusar os erros dos outros, que nós olhemos para os nossos próprios erros e buscamos nós mesmos sermos a diferença, sermos santos, sermos conforme a vontade do Senhor nosso Deus. Essa é a segunda lição. Caminhando para a terceira e última lição, é que exortação, né? Esteja pronto para viver a vontade de Deus, aconteça o que acontecer. Esteja pronto para viver a vontade de Deus, aconteça o que irá acontecer. No versículo 6, o Senhor diz: exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças a ponto de não haver quem passe por elas, as suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que as habite. Sofonias foi muito provavelmente escrito pré-exílico, ou seja, antes do exílio da Babilônia acontecer. E foi um momento de mostrar para eles se converterem porque o mal aconteceria. E muita coisa já aconteceu naquele mesmo tempo. E Sofonias, no meio de tudo aquilo, estava vendo tudo isso acontecer. Então eu fico imaginando, não somente Sofonias, mas os profetas como um todo, que tinham acesso às informações da parte de Deus de antemão, como essa, por exemplo, que tinham que estar no olho do furacão anunciando essa mensagem, e às vezes para pessoas que não queriam nada com nada. Muitos dos profetas, inclusive, foram mortos porque estavam trazendo mensagens de juízo da parte de Deus. E não é muito diferente dos dias de hoje. Às vezes nós, como pregadores, como líderes na Igreja de Deus, a gente prega, a gente exorta, a gente fala para uma pessoa, para um grupo de pessoas, e parece que a gente fala uma semana, um mês, anos, e nada muda. E a gente começa a se questionar, será que o problema está em nós? Será que nós não estamos transmitindo a palavra de maneira correta? Será que a gente precisa mudar a nossa metodologia, a nossa didática? Mas a gente percebe outras pessoas crescendo, se desenvolvendo e buscando e crescendo e sendo gratos ao Senhor Deus pela palavra dita através do oráculo do Senhor. E isso nos leva a pensar e refletir no caminhar que a gente precisa ter, irmãos. Levar as coisas do Senhor mais a sério. O profeta passou por isso. E nós hoje em dia precisamos passar. Estar pronto para viver a vontade de Deus, aconteça o que acontecer. Aqui, no caso de Sofonias, foi ameaça para todo lado. E até quem se salvou ainda sofreu algumas consequências diretas e indiretas dos erros do seu povo e do juízo de Deus. Mas ele não, no caso do profeta, não
arredou o pé, não baixou a guarda, permaneceu firme. O Senhor os preparava, no caso dos profetas, para estarem prontos para qualquer situação e confiar plenamente no Senhor que salva. Mas sabemos que eles eram humanos, como no caso do profeta Elias, que chegou a pedir a morte. No caso do profeta Jeremias, que é conhecido como profeta chorão, que a gente olha, às vezes chama de chorão, mas se põe no lugar dele. Ezequiel, que teve que perder a sua esposa. Oséias, que teve uma grande mensagem para passar. E o mesmo Espírito que atuou na vida destes homens e mulheres, também profetistas do passado, está disponível pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, à igreja dele hoje. Assim como o Senhor preparou os servos dele naquela época para viverem e enfrentarem toda e qualquer situação, nós hoje precisamos estar prontos para enfrentarmos e vivermos no Senhor toda e qualquer situação. Acontece que o nosso problema, muitas vezes, é que nós não estamos preparados para a vontade de Deus, seja ela qual for. Muitas vezes nós idealizamos o que Deus quer, e quando a vontade dele é diferente do esperado e se manifesta através do juízo ou através de sofrimento, muitos desanimam e perdem as forças. E esse é o momento em que a gente está sendo confrontado, em que a gente está sofrendo junto com o mundo inteiro uma parte do juízo de Deus. Seja através da pandemia, do isolamento social, de crises financeiras, de corrupções, ou até mesmo uma possível praga de gafanhotos, outras doenças que poderão surgir, nós não sabemos. Fato é que o servo e a serva de Deus precisam, no Senhor, estarem prontos, preparados, aptos para toda e qualquer situação, por mais difícil que isso seja. Mas como o apóstolo Paulo era e ensinou a seus discípulos, e como nós vimos no caso de Timóteo na semana passada, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. Nós precisamos nos fortalecer, não nas circunstâncias que nos cercam, mas no nosso Senhor Jesus Cristo. E como o próprio apóstolo Paulo era, contente em toda e em qualquer situação. O apóstolo Paulo, preso na última carta que nós vimos de domingo à noite, poderia estar colocando tanto de lamúrias para Timóteo, mas não, falou assim: Timóteo, fica firme, fortaleça-se na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E é isso que nós precisamos para hoje em dia. Para a gente concluir, eu quero ler os versículos 8 e 9, que diz o seguinte: Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Uma notícia para você: muita coisa ainda vai piorar. Oramos para que melhore, para que tenhamos um sobrefôlego, mas muita coisa ainda vai piorar. Porém, o versículo 9 diz: Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Isso é o mais importante. Apesar das ameaças e juízo aos ímpios, Deus age de misericórdia para com seus. Que você seja dele, em nome do Senhor Jesus. A mensagem de Deus através de Sofonias é de ameaça e de juízo, sim, mas também de salvação. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Recapitulando as 3 exortações: 1. Discipline-se de acordo com a vontade de Deus em sua vida. 2. Não copie os maus exemplos, mas, pelo contrário, seja você um bom exemplo a ser copiado. E 3. Esteja pronto para viver a vontade de Deus, aconteça o que acontecer. Espero que o Senhor Deus o abençoe com essa palavra, que você se fortifique na graça do Senhor e não desanime, irmãos. Busque com mais seriedade viver a vontade do Senhor Deus, porque o mesmo Espírito Santo que atuou através do profeta Sofonias é o mesmo Espírito que fala conosco e habita em nós, na sua igreja. Oremos. Pai, obrigado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que o teu Santo Espírito complete em nossos corações o que foi ministrado. Enche-nos, ó Deus, com o ânimo, com o gozo do Senhor e fortaleça-nos além e independente das circunstâncias. Que a tua igreja cresça,
que o teu reino se expanda e que o teu povo assuma, Deus, o seu lugar neste mundo, mesmo como peregrinos e passageiros, que nós precisamos, ó Deus, nos fortalecer em Ti, para deixarmos a nossa marca, na verdade, a marca do Senhor através de nós nesse mundo. Consagramos essa manhã nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado e amém, Deus. Obrigado, irmãos. Excelente manhã e domingo a todos, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.